Olá, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Caso você queira participar, nós temos o nosso e-mail, faça perguntas ou comentários sobre o programa que nós responderemos. O e-mail comunicação@anefac.com.br. Em pleno século XXI, não precisamos de mais esforços para nos convencer da importância de todos os processos de comunicação. Mas há novos horizontes urgentes. Precisamos compreender as nuances e circunstâncias distintas em que a comunicação é preponderante para a sobrevivência dos negócios. Uma delas diz respeito à capacidade de comunicação dos nossos profissionais, das nossas organizações de hoje e do futuro. Esta importância está intimamente relacionada ao benefício individual e da organização. Por quê? As desvantagens da timidez, do bloqueio e dos problemas de organização podem contribuir para o fracasso. Quem conversa hoje conosco sobre esse tema importante que é a comunicação dos executivos é Reinaldo Passadori, fundador e palestrante do Instituto Passadori, presidente e fundador do Instituto de Educação Corporativa, especialista em comunicação, autor dos livros Comunicação Essencial, 7 Dimensões da Comunicação Verbal, Media Training e Quem Não Comunica Não Lidera. Olá, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar com você no seu programa, Roberto. O que a gente pode dizer, o que é comunicação do executivo? Então, a gente fala da comunicação do executivo, que é nada mais nada menos do que uma pessoa importante no contexto das organizações. Aquela pessoa que tem um papel de liderar, comandar, de fazer as coisas acontecerem. E o que nós temos observado, como você disse no preâmbulo da sua apresentação, é que há muitos problemas que impedem que esse executivo, de fato, cumpra o seu papel por justamente deficiências relacionadas ao processo da comunicação. Que nada mais é do que fazer as coisas acontecerem, se relacionar em todos os níveis do processo organizacional. Reinaldo, o que mudou de poucas décadas para cá com relação à comunicação? Bom, o que mudou é que, há um tempo atrás, os colaboradores, os profissionais de maneira geral, quando falamos antigamente, né, como você mesmo falou, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nos quais os profissionais eles ficavam numa atividade profissional e assim passavam toda a vida até na sua atividade sem ter a necessidade da flexibilidade, de mudanças de cenário e de contextos. E mais do que nunca, com a própria evolução e as mudanças da própria tecnologia, a evolução do mundo, no mundo dos negócios, os executivos passaram a ter uma nova exigência. Hoje é esperado, é exigido, é necessário que eles atuem em vários outros contextos, não só na sua atuação técnica, mas também em situações de contato, de relacionamentos, representando a empresa, fazendo palestras, compartilhando conhecimentos, participando de eventos, de solenidades. Enfim, mais do que nunca, qualquer que seja a atividade profissional, é exigido que ele participe do board da empresa, que ele tenha uma atuação totalmente diferente. Então, aquele executivo antigo que ficava na empresa e era envergonhado se um dia acontecia de perder o emprego ou de ser demitido, e ficava assim vários e vários anos, 30 anos, 20, 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa, e hoje não mais. A própria dinâmica implica em que ele tenha uma outra atividade, um outro comportamento dentro desse contexto profissional. E, Reinaldo, no ambiente corporativo de hoje, a comunicação ela se torna imprescindível para o crescimento das corporações, das organizações? Claro, porque vamos pensar não só no executivo, mas os profissionais de forma geral. O que fazem? Participam de reuniões ou dirigem reuniões, situações de vendas, de negociações, situações de atendimento a clientes, situações de liderança nas quais as pessoas têm que comandar, exigir, programar, atender, relacionamento até em nível internacional, no compartilhar das informações e conhecimentos. Então, isso exige que não só as pessoas se preparem para isso, mas que as pessoas tenham um desempenho de alta performance nesse sentido. E o profissional, as pessoas ou as empresas que não preparam seus profissionais ficam aquém daquelas que estão um pouquinho mais preparadas ou que têm lá os seus colaboradores um pouquinho mais bem preparados nesse contexto.
Nós percebemos isso no dia a dia. Quando ouvimos uma palestra, vemos aí um contexto qualquer, pessoas muito mal preparadas para falar. Ou até tem a coragem, não tem um problema de timidez, como você fez lá no início, falando alguma coisa sobre isso. Não são tímidas, mas são pessoas que, quando falam, são enroladas, ou falam demais, ou falam de menos, e aparecem muitos problemas relacionados ao processo. E os pequenos detalhes, eles atrapalham todo um contexto. Por exemplo, uma pessoa que fala depressa demais, ou fala muito, uma pessoa que fala muito baixinho, ou não tem habilidades para trabalhar a estruturação do pensamento, pronto, praticamente destruiu o processo da comunicação. Tem um livro seu que o título é fantástico. Quem não comunica, não lidera. Hoje em dia é imprescindível a comunicação bem feita, senão você não está liderando. É isso mesmo? Entendo assim. Como é que pode se pressupor, ou como é que se pode pressupor que um líder não tem habilidades desenvolvidas em comunicação? Pode ser falha dele, falha da empresa, algum problema existe. Porque uma das principais atividades de um líder é saber se relacionar com as pessoas da sua equipe, se relacionar com o board da empresa, se relacionar com seus pares. E se relacionar significa saber falar, saber ouvir, saber trocar informações, saber, enfim, criar condições favoráveis para haver sintonia, para haver um bom entendimento entre as pessoas. E uma pessoa que não se prepara fica aquém das pessoas e empresas um pouquinho mais bem preparadas. E é fundamental, de fato, para que ela flua a liderança. Quer dizer, não existe a liderança sem boa comunicação. A comunicação é uma das peças, dos elementos fundamentais no processo da educação. Complementando um pouco isso, é muito comum também entender o porquê isso acontece. Eu tenho feito muitos trabalhos aqui no nosso instituto, treinamos já mais de 80 mil pessoas, executivos, gerentes, diretores, e nesse tempo todo lidando com muitos executivos. E o curioso é que as pessoas correm atrás do prejuízo, por uma razão simples. Com raras, eu diria raríssimas exceções, as nossas escolas não nos preparam para isso. Então é comum a pessoa sair de uma estrutura convencional, do sistema educacional brasileiro, e ter muitas dificuldades para falar, porque não foram preparadas no momento que elas deveriam estar preparadas para isso. Poxa, então tem um paradoxo aí. De um lado, a necessidade fundamental, e de outro lado, a falta de preparo. Como eu disse, só para reforçar, com raras exceções, eu diria até muito boas e nobres e raras exceções. Mas a maioria das pessoas saem muito mal preparadas para se comunicar com as outras pessoas. E esse é um problema que nós temos, de uma maneira ou de outra, enfrentar na educação do nosso país. E Reinaldo, por que em tão pouco tempo, você falou em 15, 20 anos, por que em tão pouco tempo houve tanta mudança nessa questão corporativa com relação à comunicação? Não só em comunicação, mas as mudanças todas no cenário e no contexto global, em função do avanço vertiginoso da tecnologia. Então nós hoje, enquanto as comunicações eram feitas lá nos sistemas tradicionais, eu sou do tempo ainda do telex, do fax, não sei, você eu não. Também. Então as próprias comunicações eram muito difíceis e as dificuldades que havia entre as pessoas, e as pessoas tinham certas tradições. E hoje no mundo corporativo e globalizado, com as mudanças da tecnologia, se aceleraram muitos dos processos. E vivemos num mundo de mudanças, e mudanças muito grandes e rápidas. E se nós, por mais esforço que façamos, nós naturalmente não vamos conseguir acompanhar todo o processo das mudanças. Nós, na verdade, fazemos é perseguir as mudanças, né? E tendo em vista também a própria juventude, essa moçada que vem na geração X, Y, G, milênio, que vem com uma outra cabeça, que vem com uma outra mentalidade, nos impulsionando os mais tradicionais, os mais experientes também, a buscar informações não só para se manter no mercado, mas para sobreviver, porque o mundo é cheio de mudanças e mudanças muito rápidas. Então, num curto espaço de tempo, a tecnologia impulsionou uma mudança também nos comportamentos das pessoas, ainda mais no mundo corporativo, também a competitividade, a globalização. Então, a própria facilitação cria-se condições para que uma empresa deixe de ser apenas uma empresa que flua num certo espaço, mas ela passa a ter uma visão e uma interferência mundial nas suas ações, naquilo que faz, naquilo que pretende fazer em relação à competitividade, em relação aos novos negócios, em relação à criatividade. Tudo isso faz parte do mesmo pacote de evolução na qual vivemos atualmente. E, Reinaldo, você comentou muito bem essa questão da tecnologia. Tecnologia e comunicação. O risco hoje de erro é muito maior por causa dessa velocidade que você estava comentando? Talvez o de aparecer na comunicação escrita. E voltando àquilo que eu disse agora há pouco, né? O Enem é uma evidência disso, de que os nossos jovens, as pessoas estão muito mal preparadas, não só no português, mas na escrita, mas com comunicação de forma geral.
pessoas nem sempre estão preparadas, eu diria, estão muito mal preparadas nesse contexto. O que acontece então? A tecnologia, ela evidencia aquilo que existe de verdade. Não só os acertos, mas também, principalmente, os erros. E outro detalhe também, a tecnologia, ela não veio substituir o processo da comunicação humana. Ela veio facilitar o processo de interação, porque enquanto nós tínhamos lá as telefonias antigas que não funcionavam, hoje não, você aperta um botão, se conecta com pessoas de toda a parte do mundo e em videoconferências ou até em falas a cada momento, fazendo muitas reuniões via Skype, ou seja, tem todo um processo aí que facilita a vida da gente. O que também não significa que nós não devemos nos preparar na condição de comunicadores. Vamos usar a tecnologia sim, que vai facilitar o contato, mas por trás da tecnologia existe o ser humano, que tem o rubor quando fica envergonhado diante de uma situação nova, que passa por limitações das mais diversas. Então tudo isso faz parte, digamos, de um processo de adaptação, ou seja, nós precisamos nos adaptar à tecnologia e as crianças e os jovens que estão chegando agora no mercado já vêm, parece que embutidos, já tem lá um DNA ou um chip embutido, já vem com uma vivência totalmente diferente porque nasceram já vinculados a um processo da tecnologia. O que exige das pessoas mais, como disse, mais tradicionais, uma necessidade de uma adaptação, de uma reformulação dos seus conceitos para poder acompanhar ou até, enfim, entender o que é importante e fazer as melhores escolhas para, no mínimo, sobreviver nesse cenário que cada vez se torna cada vez, né, nesse sentido, mais exigente e mais complicado. E, Reinaldo, tem profissionais que já estão mais habilitados para a comunicação? Ou todos podem se preparar e atingir uma boa comunicação? Eu diria que cada vez mais, pelo que eu tenho observado, as pessoas estão cada vez menos preparadas para a comunicação, infelizmente. É curioso isso, porque assim, há pessoas que ficam desde cedo muito nas tecnologias, geração videogame, enfim, e pouco preparo no processo da comunicação verbal, notadamente. Por isso que as pessoas têm muitas limitações, não só em relação à própria estrutura, digamos, da educação como um todo, mas pela própria falta de experiência. É necessário que as pessoas falem bem. Só que nem sempre o que acontece é esse preparo para isso. Agora, todas as pessoas podem se preparar para isso. Mesmo porque, vamos pensar uma reflexão que proponho para você que está nos ouvindo. Você toca algum instrumento musical? Você tem habilidade com a música? E quem é que garante que você não é um artista em potencial latente, só que não teve a oportunidade de perceber o seu potencial e desenvolver? Só que a comunicação, muito embora algumas pessoas tenham mais facilidade do que outras pessoas, a comunicação é um elemento fundamental, é uma condição básica para que as pessoas possam se relacionar, criar um clima organizacional, mostrar o seu potencial, se vender, negociar, persuadir, etc. Isso pode ser desenvolvido. Há técnicas, há recursos, há todo um preparo ajudando as pessoas no processo de o que elas podem fazer de melhor a cada dia para poderem mais e mais influenciar outras pessoas. Em todos os sentidos e em todas as profissões, né? Então, há cursos específicos, trabalhos específicos, livros específicos, tem muitas fontes diferentes que fazem com que a pessoa possa se envolver com esse assunto e mais se apaixonar para poder conseguir um melhor resultado na vida prática. Eu queria pegar o gancho que você comentou, Reinaldo. Você tem como medir a situação, o estágio que a pessoa está com relação à comunicação, o que ele precisa corrigir? Isso é facilmente feito? Aliás, nós desenvolvemos curso de comunicação verbal, como te disse, há 31 anos fazemos esse trabalho e treinamos milhares e milhares de pessoas. Então a primeira fase é justamente essa, seria talvez a anamnese ou uma análise da condição atual, para a partir daí estabelecer os gaps, as necessidades para poder fazer todo um trabalho de desenvolvimento. Então essa é a primeira fase. Uma reflexão que proponho para você também. É muito comum, e é um fato muito curioso, depois de uma gravação fazemos gravações em vídeo e ajudamos as pessoas no processo de autoconhecimento, que é a base do processo de desenvolvimento, saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Para saber onde eu estou, quais são as minhas qualidades, ajudar as pessoas a terem consciência das suas qualidades e também dos seus limites. É comum, depois de uma primeira gravação, mostrar a gravação para as pessoas, né? O que você achou da sua apresentação? É comum ouvir isso. Eu não gostei. Do que você não gostou? De nada. É curioso porque todos nós temos qualidades. Aí pergunto, quais os pontos fortes da sua apresentação? Quais as suas qualidades? Nenhuma. Então fale sobre a sua voz. É claro que do lado de fora estamos observando qualidades. Por exemplo, você que está nos assistindo, quais são as suas qualidades como comunicador?
Como é que é a sua voz? Você já ouviu no gravador? Você gosta? Do que você não gosta da sua voz? É muito comum a pessoa falar assim, nossa, que voz horrível, nem parece que sou eu, uma voz diferente. Só que tem qualidades, todos nós temos qualidades. E esse talvez seja um dos grandes desafios que as pessoas têm, de reconhecerem, viver em harmonia com as qualidades que possuem. E que de um jeito ou de outro, através de exemplo, de pais, de professores, foram aprendendo, absorvendo e desenvolvendo certas qualidades. Mas se a pessoa não tem consciência das qualidades, como é que ela vai utilizá-las de forma prática para gerar segurança e outra? Estabelecer o seu estágio atual para poder evoluir e avançar ainda mais com essa consciência. E perceber também as necessidades do desenvolvimento. Aí se percebe que a pessoa ou fala devagar, em relação à voz, por exemplo, em relação a como usa a sua voz. Se fala devagar, depressa, se fala de forma linear, se tem boa condição de qualidade de voz em relação à dicção. Na parte corporal, se faz gestos ou não, se são adequados, se a expressão facial é condizente, é congruente com aquilo que está sendo dito. Na parte intelectual, se ela organiza, expõe os seus pensamentos, suas ideias, suas emoções de forma estruturada, lógica, coerente, congruente. E assim vamos percebendo os limites também. E a partir daí se estabelece um plano de ação, ou seja, aquilo que precisa ser devidamente trabalhado, isso é feito em cursos específicos, de acordo com as características e necessidades, ou das pessoas, ou das empresas que nos contratam para que esse trabalho seja desenvolvido. Reinaldo, eu preciso pedir licença a você, ao internauta. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.